Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Hoje a gente mergulha a fundo num cenário que, olha, tá cada vez mais complexo. A relação entre China e Estados Unidos. É verdade. Um jogo de xadrez com muitas peças, né? Exatamente. E as fontes de hoje mostram bem isso. A gente tem acusações de cyberataques voando para todo lado. A China respondendo na mesma moeda. Isso. E aí entra a inteligência artificial sendo usada para propaganda, acredita? E tem mais, né? Lançamentos de tecnologia direto da China. E para fechar, os Estados Unidos usando IA pesada na área de segurança nacional. É muita coisa conectada. Bastante. Então, a ideia é tentar desvendar um pouco essas conexões, como uma coisa leva a outra. Perfeito. Então, bora começar por essa história de espionagem digital? Parece que descobriram uma invasão hacker chinesa numa empresa de telecomunicações americana. Sim, isso mesmo. E o interessante é que aconteceu lá no verão de 2023, bem antes do que a gente já sabia publicamente sobre outras invasões, aquelas ligadas ao grupo Salt Typhoon, sabe? Então já tinha coisa rolando antes do que pensávamos. E foi sério o negócio. O que acharam lá? Olha, não foi brincadeira não. Os investigadores encontraram um rootkit. É um tipo de malware super sorrateiro que se esconde nas camadas mais profundas do sistema para ninguém ver. Nossa. E conseguiram identificar quem estava por trás? Conseguiram ligar esse rootkit, chamado Demodex, ao Ministério de Segurança do Estado da China. E o pior, ele deu acesso total e ficou lá quietinho por 7 meses. 7 meses. É muito tempo para ficar fuçando sem ser detectado. Demais. Claro que o governo chinês negou tudo, né? Disse que é desinformação dos Estados Unidos e dos aliados. E ainda acusou eles de fazerem o mesmo. Aquela troca de acusações de sempre. É um ciclo vicioso, parece. E falando em troca de acusações, a China não deixou barato, né? Veio uma resposta deles também. Veio sim, e com um tom, digamos, peculiar. Saiu um relatório do Centro de Resposta a Vírus deles, acusando Taiwan e os Estados Unidos de uma ofensiva cibernética Frágil. frágil. Que adjetivo curioso para uma acusação de ciberataque. O que eles querem dizer com isso? Então, o relatório diz que Taiwan opera 5 grupos de hackers patrocinados pelo governo, os tais APTs, né? Mencionam nomes como Poison Vine, Viola Tricolor. Ok. Mas aí vem a parte frágil. Eles dizem que esses grupos têm capacidades de baixo nível, que usam, tipo assim, vulnerabilidades que todo mundo já conhece e ferramentas que estão disponíveis publicamente. Entendi. Então, basicamente dizendo que os ataques do outro lado são amadores. Exatamente. A conclusão do relatório chinês é bem debochada. Compara os esforços deles a uma formiga tentando abalar uma árvore. Ridículo, segundo eles. Uau, bem direto. É. E só para contextualizar, os autores desse relatório chinês já têm um histórico, sabe? Já acusaram os Estados Unidos até de se auto-hackearem no passado. Então tem esse componente de propaganda forte aí também. Faz sentido. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda na tecnologia como ferramenta, a OpenAI descobriu algo bem, digamos, criativo por parte da China, né? Ah, sim. Essa parte é realmente interessante. A OpenAI pegou a China usando o ChatGPT, escondido, claro. Pra quê? Não me diga que era pra escrever código. Pior, era para criar posts de propaganda em redes sociais. Coisa no TikTok, no X, antigo Twitter, Reddit, e até para fazer vigilância digital. Propaganda usando IA? Que loucura! Sobre o que exatamente? Era bem variado. Tinha conteúdo em inglês, chinês, urdu. Falavam sobre a administração Trump nos Estados Unidos, criticavam um jogo online popular em Taiwan. Vários assuntos para influenciar a opinião pública. E como chamaram essa operação? Apelidaram de Sneer Review. E o detalhe mais irônico, para mim, é que os operadores chineses usaram o próprio ChatGPT para escrever os relatórios de desempenho deles. Não acredito. Usaram a IA para dizer o quão bem estavam usando a IA para propaganda. Exatamente. Parece piada, né? Mas foi isso. Obviamente, a OpenAI identificou e bloqueou essas operações assim que descobriu. Imagino. Mostra como essas ferramentas podem ser usadas para fins bem diferentes do esperado. Saindo um pouco do mundo digital puro, vamos para a economia e política real.
Teve uma ligação importante entre os presidentes Trump e Xi Jinping, né? Em meio a toda essa tensão. Sim, uma ligação que aconteceu em um momento bem delicado. Os dois lados estavam trocando acusações sobre a violação de um acordo provisório de tarifas que tinham feito. A famosa guerra comercial voltando à tona. O que mais estava pegando nessa conversa? Bom, um ponto central para os Estados Unidos era a restrição da China na exportação de terras raras. São aqueles minerais essenciais para fabricar um monte de coisa, né? Carros elétricos, semicondutores. Sei, super estratégicos. E isso estava afetando a indústria americana. Tava sim. Os fornecedores da indústria automotiva americana estavam pressionando bastante a Casa Branca por causa da escassez desses materiais. A coisa estava apertando. E qual foi o tom da conversa entre os presidentes? Foi produtivo? Olha, segundo a fonte, o presidente Trump expressou bastante frustração. Achou o presidente Xi muito duro na negociação, difícil de conseguir um acordo. Mostra como essa relação comercial é um cabo de guerra constante, né? E isso acaba influenciando todo o resto. Com certeza. É um pano de fundo importante para entender essas outras tensões, as cibernéticas e tudo mais. Mas apesar dessa tensão toda, a China não para de inovar e lançar produtos, né? Principalmente tecnologia. De jeito nenhum, a máquina tecnológica chinesa continua a todo vapor. Um exemplo recente é o lançamento de um smartphone gamer, o Red Magic 10S Pro. Eu vi algo sobre isso. O que ele tem de especial? É só mais um celular potente para jogos? Ele tem um diferencial importante. É o primeiro celular que não é da Samsung a vir com a versão mais potente do chip Snapdragon 8 Elite, a Leading Version. É uma versão com overclock, ou seja, turbinada, para dar mais desempenho ainda. Interessante. Mostra que eles estão brigando forte nesse mercado de alta performance. E o resto das especificações? São bem parrudas, como esperado de um celular gamer. CPU rodando a 4.47 GHz, GPU a 1.2 GHz, tem até uma ventoinha interna para ajudar a resfriar, que gira a 24.000 RPM. Uma ventoinha dentro do celular, uau! Sim, e bateria gigante, 7.050 mAh, carrega não tão rápido de 80 watts, tela OLED grande de 6.85 polegadas com 144 Hz, câmera sob a tela, enfim, um pacote completo. E o preço? Deve ser uma fortuna. Começa em $699. Não é barato, mas considerando as especificações de ponta, e tem um porém. Apesar da ventoinha, ainda existe uma preocupação com superaquecimento, porque o modelo anterior já sofreu um pouco com isso. Entendi. É sempre um desafio equilibrar potência e calor, né? Mas mostra essa competição acirrada. E falando em lançamentos chineses mais acessíveis, vazou tudo sobre a nova pulseira da Xiaomi, a Smart Band 10. Vazou sim, fotos, especificações. A Xiaomi domina esse mercado de pulseiras inteligentes, né? E a Band 10 parece seguir a receita de sucesso. Como ela é? Mudou muito em relação às anteriores? O design é bem parecido, sabe? Aquela tela em formato de pílula, corpo fino. Vem em preto, prata e rosa. A tela AMOLED cresceu um pouquinho para 1.72 polegadas. E a bateria? Continua sendo o ponto forte? Parece que sim. A capacidade é de 230 mAh e a promessa é de até 21 dias de uso, o que é ótimo, né? Nossa, excelente. E de resto? Mais de 150 modos esportivos, sensor de frequência cardíaca, PPG, o sistema operacional HyperOS 2.0 da própria Xiaomi. É uma atualização incremental, mas que mantém a pulseira competitiva. E o preço? Já se sabe algo? A estimativa para a Europa é ficar entre 40 e 50 euros. Bem acessível, como sempre. É a estratégia da Xiaomi, oferecer bastante recurso por um preço baixo. E funciona, né? Funciona muito bem. Agora, para fechar o nosso giro de hoje, vamos voltar para a inteligência artificial, mas num contexto bem diferente. Segurança nacional. A Anthropic lançou modelos de IA específicos para o governo americano, é isso? Exatamente. São os modelos Claude Gov. É a linha de IA da Anthropic, mais customizada, adaptada para as necessidades de clientes da área de segurança nacional e defesa dos Estados Unidos. E o que esses modelos Gov têm de diferente? São só mais potentes? Não é só potência. Eles são treinados especificamente para lidar melhor com tarefas governamentais. Coisas como planejamento estratégico, suporte a operações, análise de inteligência.
entendi. Eles têm, por exemplo, uma capacidade aprimorada para lidar com material classificado, sigiloso, entendem melhor o contexto de inteligência e defesa, são mais proficientes em idiomas considerados críticos para a segurança e também são melhores na análise de dados de cibersegurança. Faz sentido treinar a IA especificamente para esses cenários. E só a Anthropic está fazendo isso? Não, de forma alguma, isso é uma tendência forte. Outras gigantes da IA, como a OpenAI, o Google, a Meta, a Cohere, todas elas estão buscando ativamente contratos na área de defesa e segurança nacional. Então a IA está virando uma ferramenta central para inteligência e defesa também. Com certeza, assim como a gente viu a IA sendo usada para propaganda, agora a gente vê ela sendo adaptada para análise de inteligência, planejamento militar, é a tecnologia se infiltrando em todas as esferas do poder. É impressionante como tudo isso se conecta, né? Totalmente. Se a gente junta todas essas peças que a gente discutiu hoje, a espionagem cibernética, as respostas, a IA para influência, as tensões comerciais, os avanços em hardware como celulares e pulseiras, e agora a IA na defesa, O que a gente vê. a gente vê um quadro bem claro de como a tecnologia, em todas as suas formas, se tornou o palco principal e, ao mesmo tempo, a ferramenta principal da competição geopolítica, especialmente entre Estados Unidos e China. Impactando tudo, desde a estratégia de um país. Exato, até o gadget que a gente usa no dia a dia. E fica essa reflexão, né? Como a mesma inovação que pode trazer um celular mais rápido ou uma pulseira mais útil, pode ser simultaneamente uma arma numa guerra cibernética, uma ferramenta de espionagem ou um motor para propaganda e influência em escala global. A linha fica cada vez mais tênue. É verdade. A tecnologia no centro de tudo. Pro bem e pro mal, aparentemente. Assunto pra gente continuar acompanhando de perto.